Você está brincando, não está? A voz do meu filho Ricardo ecoou pela sala de jantar, carregada de um desdém que me fez engasgar com o chá que estava bebendo. Ele estava de pé, as mãos apoiadas na mesa de mogno que eu havia comprado há 30 anos com o meu primeiro salário como enfermeira, olhando para mim como se eu tivesse acabado de anunciar que iria para a lua. Mãe, você tem 67 anos. 67. Quem diabos iria querer casar com alguém como você? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha nora, Patrícia, tentava esconder um sorriso malicioso atrás da xícara de café, enquanto meus 2 netos adolescentes, Pedro e Ana, olhavam desconfortavelmente para seus pratos. Foi então que ouvi o som familiar da porta da frente se abrindo, e a voz grave e gentil de Samuel preencheu o corredor. Helena, desculpe o atraso, o trânsito estava terrível. Ele apareceu na entrada da sala de jantar, impecável em seu terno cinza escuro, o cabelo grisalho perfeitamente penteado, aqueles olhos azuis que ainda faziam meu coração acelerar depois de 2 anos. Oh, desculpe, não sabia que tinha visita. Não é visita, eu disse, minha voz tremendo ligeiramente enquanto me levantava. Samuel, este é meu filho Ricardo, minha nora Patrícia e meus netos Pedro e Ana. Família, este é Samuel, meu noivo. A expressão no rosto do Ricardo foi algo que eu nunca esquecerei. Passou de escárnio para choque, depois para algo que parecia raiva misturada com incredulidade. Patrícia deixou cair a xícara, o café se espalhando pela toalha de mesa bordada que tinha sido da minha mãe. Pedro sussurrou um "Uau!" baixinho, enquanto Ana pegou discretamente o celular, provavelmente para mandar mensagem para alguém sobre o drama familiar que estava se desenrolando. Mas deixe-me voltar um pouco. Deixe-me contar como cheguei aqui, neste momento, nesta sala, com meu filho me olhando como se eu tivesse traído toda a família. Meu nome é Helena Ferreira, tenho 67 anos, sou viúva há 5 anos, mãe de 3 filhos adultos, avó de 7 netos. Trabalhei como enfermeira-chefe no Hospital São Lucas por 42 anos, antes de me aposentar há 2 anos. Uma vida inteira dedicada a cuidar dos outros. Primeiro dos pacientes, depois do meu marido Roberto durante sua longa batalha contra o câncer. E sempre, sempre dos meus filhos. Se você está assistindo isso e já sentiu que sua vida acabou depois dos 60, que o amor é algo que ficou no passado, ou que seus filhos têm o direito de controlar suas escolhas, por favor, deixe um like neste vídeo, porque esta história é para você, para nós, para todas as mulheres que ousaram viver novamente quando todos achavam que deveríamos apenas existir. E se você quer saber como uma mulher como eu, uma avó comum de Curitiba, acabou causando o maior escândalo familiar em 3 gerações, continue assistindo. Comente de onde você está assistindo. Aposto que tem mulheres como eu em cada cidade deste país. Roberto morreu numa terça-feira chuvosa de março. Eu segurava sua mão quando ele deu o último suspiro, depois de 3 anos lutando contra um câncer de pâncreas que o consumiu até não sobrar nada, além de pele e ossos. Foram 3 anos em que abandonei tudo, meu trabalho, meus hobbies, minhas amigas, para cuidar dele. Não me arrependo de nenhum segundo. Roberto foi um bom marido, um pai presente, um homem honesto. Nós construímos uma vida juntos, criamos 3 filhos, compramos uma casa, fizemos planos. Quando ele morreu, parte de mim morreu junto. Os primeiros meses foram um borrão. Ricardo, meu filho mais velho, advogado bem-sucedido com seu escritório no centro da cidade, cuidou de toda a papelada. Marina, minha filha do meio, médica como o pai tinha sido, me levava para almoçar uma vez por semana. Carlos, o caçula, que mora em São Paulo com sua família, ligava todo domingo. Eles foram atenciosos, preocupados, presentes,
pelo menos no início. Mas a vida continua, não é mesmo? As pessoas voltam às suas rotinas, às suas próprias famílias, aos seus problemas. E eu fiquei sozinha naquela casa grande demais, com quartos vazios e memórias em cada canto. Foi Marina quem primeiro sugeriu que eu vendesse a casa. Mãe, para que você precisa de 5 quartos? Você está sozinha. Poderia comprar um apartamento menor, mais prático, talvez naquele condomínio para idosos que tem academia, piscina, atividades. Idosos. Ela disse a palavra como se fosse uma sentença. Como se aos 65 anos eu devesse me mudar para um lugar onde pudesse convenientemente envelhecer e morrer sem incomodar ninguém. Eu gosto da minha casa, respondi simplesmente. Mas mãe, seja prática. A manutenção é cara, o jardim dá trabalho e você sozinha naquele casarão. Eu disse que gosto da minha casa, Marina. Ela suspirou, aquele suspiro que as filhas dão quando acham que as mães estão sendo teimosas e irracionais, mas deixou o assunto morrer, por enquanto. Foi alguns meses depois, quase 1 ano após a morte de Roberto, que Ricardo apareceu com uma pasta de documentos. Mãe, precisamos conversar sobre suas finanças. Eu estava na cozinha fazendo o bolo de laranja que os netos adoravam. Era domingo, dia de almoço em família, uma tradição que mantive mesmo depois de ficar viúva. Ricardo sentou-se à mesa da cozinha, espalhando papéis como se fosse uma reunião de negócios. O que tem minhas finanças? Perguntei, continuando a bater a massa. Você tem a aposentadoria, a pensão do pai, as economias. É muito dinheiro parado, mãe. Precisa ser investido adequadamente. Está no banco rendendo. Poupança não é investimento, mãe. Você está perdendo dinheiro para uma inflação. Olha, eu conversei com meu sócio. Ele é especialista em gestão patrimonial. Podemos fazer seu dinheiro render muito mais. Parei de bater a massa e olhei para meu filho. Havia algo em seus olhos, uma ansiedade que não combinava com a conversa casual sobre investimentos. Ricardo, você está com problemas financeiros? O quê? Não, mãe, claro que não. Estou pensando no seu futuro. Meu futuro está bem, obrigada. Mãe, você não entende de finanças. Deixa que eu cuido disso para você. Eu cuidei das finanças desta casa por 40 anos, Ricardo. Acho que sei o que estou fazendo. Ele fechou a pasta com mais força do que necessário. Você está sendo teimosa. O pai sempre disse que você era teimosa demais para o seu próprio bem. Roberto nunca disse isso. Em 43 anos de casamento, Roberto nunca me chamou de teimosa. Mas não corrigi meu filho. Deixei que saísse irritado, batendo a porta. Não sabia ainda que aquela conversa era apenas o começo. As investidas continuaram. Marina passou a mencionar casualmente sobre como suas amigas médicas tinham ótimas oportunidades de investimento em clínicas. Carlos ligou do nada perguntando se eu não queria diversificar comprando um apartamento em São Paulo que ele poderia administrar. Até Patrícia, minha nora, que raramente falava comigo além do necessário, começou a comentar sobre um projeto incrível de sua irmã que precisava de investidores. Mas foi no meu aniversário de 66 anos que as coisas mudaram. Eles fizeram uma festa surpresa, algo que eu sempre odiei, mas sorri e agradeci mesmo assim. A casa estava cheia de parentes, alguns amigos deles, nenhum meu, notei. Música alta, comida que eu não tinha escolhido. No meio da festa, Ricardo fez um discurso. Minha mãe, ele começou, segurando uma taça de champanhe. Uma mulher que dedicou sua vida toda à família. Agora que o papai se foi, nós, seus filhos, queremos retribuir. Queremos cuidar da senhora como a senhora cuidou de nós. Aplausos. Sorrisos. Eu deveria estar emocionada, mas algo no tom dele me incomodou. Cuidar de mim? Eu não precisava que cuidassem de mim. Eu tinha saúde, dinheiro, uma mente perfeitamente funcional. Depois da festa, quando todos foram embora e eu estava limpando a bagunça sozinha, eles fizeram a festa, mas ninguém ficou para ajudar a limpar, encontrei um envelope em cima da mesa. Dentro, documentos. Uma procuração. Dando a Ricardo poder total sobre minhas finanças e propriedades. Para facilitar as coisas, mãe.
Tinha um bilhete. Assim você não precisa se preocupar com nada. Joguei os papéis no lixo. No dia seguinte, Ricardo apareceu. A senhora não assinou os documentos. Não vou assinar, Ricardo. Mãe, está sendo ridícula. É para o seu próprio bem. Meu bem está ótimo sem procuração. Nenhuma. A senhora está ficando velha, mãe. Precisa de ajuda. Tenho 66 anos, não 106, e mesmo se tivesse, enquanto minha mente estiver funcionando, cuido das minhas próprias coisas. Foi a primeira vez que vi verdadeira raiva no rosto do meu filho. Não irritação, não frustração, raiva. A senhora vai se arrepender disso, ele disse antes de sair. Eu não sabia o quanto ele estava certo, mas não do jeito que ele pensava. Foi 2 semanas depois desse incidente que conheci Samuel. Eu tinha decidido que precisava sair daquela casa, não para vendê-la, mas para viver. Me inscrevi em um curso de pintura no Centro Cultural, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Voltei a frequentar a academia. Comecei a almoçar com antigas colegas do hospital. E foi em uma dessas saídas, esperando um táxi na chuva em frente ao shopping, que ele parou. Senhora, aceita uma carona? Está chovendo muito para esperar táxi. Olhei para o homem no Mercedes prata. Cabelo grisalho, óculos de armação discreta, um sorriso gentil. Normalmente, eu nunca aceitaria carona de um estranho, mas havia algo nele. Eu te conheço? Perguntei. Samuel Mendes. Fui paciente seu no São Lucas há uns 10 anos. Cirurgia cardíaca. A senhora foi a enfermeira-chefe que cuidou de mim na recuperação. Lembrei vagamente. Tantos pacientes ao longo dos anos. Mas sim, lembrava de um empresário educado que sempre agradecia a equipe. Ah, sim, Sr. Mendes. Como está seu coração? Perfeito, graças aos cuidados que recebi. Por favor, aceite a carona. É o mínimo que posso fazer. Aceitei. Durante o trajeto conversamos. Descobri que ele também era viúvo, tinha perdido a esposa há 3 anos, tinha 2 filhos que moravam no exterior. Era dono de uma empresa de logística, semi-aposentado, dedicava a maior parte do tempo agora a projetos filantrópicos. E a senhora, ainda no hospital? Aposentada há 2 anos, viúva há quase 2. Meus pêsames. Os seus também. Quando chegamos à minha casa, ele me deu seu cartão. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, por favor, ligue. É o mínimo que posso fazer por quem salvou minha vida. Você exagera. Eu só fiz meu trabalho. A senhora fez muito mais que isso. Lembro de cada palavra de encorajamento, cada sorriso nos dias difíceis. A senhora não sabe o quanto isso significou. Guardei o cartão na bolsa, achando que nunca ligaria. Mas 2 semanas depois, quando meu carro quebrou e Ricardo estava ocupado demais para me ajudar, Marina estava em um congresso e Carlos, obviamente, em São Paulo. Liguei. Samuel não apenas me buscou, ele chamou seu mecânico de confiança, garantiu que o conserto fosse feito corretamente e me levou para almoçar enquanto esperávamos. Não precisava de tudo isso, eu disse constrangida. Helena? Posso chamar de Helena? A senhora precisa aprender a aceitar ajuda quando oferecida de coração. Você pode me chamar de Helena se parar de me chamar de senhora. Me faz sentir antiga. Você não é antiga, é atemporal. Corei como uma adolescente. Aos 66 anos, corei com um elogio. O almoço se estendeu por 3 horas. Conversamos sobre tudo. Livros, viagens que fizemos, viagens que queríamos fazer, música, filhos, a dificuldade de reconstruir a vida depois de perder o parceiro de tantos anos. Era fácil conversar com Samuel. Ele escutava de verdade, não apenas esperava sua vez de falar. Posso ser honesto? Ele disse quando estava me deixando em casa. Por favor. Gostaria de vê-la de novo, não como retribuição por cuidados médicos, mas porque genuinamente gostei da sua companhia. Samuel, não sei, faz tão pouco tempo. Não estou propondo casamento, Helena, apenas jantar. 2 adultos que entendem a vida, compartilhando uma refeição. Que tal?
Aceitei. E esse jantar levou a outro e outro. Logo, estávamos nos vendo 2, 3 vezes por semana. Íamos ao teatro, a concertos, a exposições. Samuel me apresentou a um mundo que eu tinha deixado de lado durante todos aqueles anos, cuidando de Roberto doente. Não que eu me arrependesse, nunca me arrependeria de cuidar do meu marido, mas era bom, tão bom, voltar a viver. Mantive Samuel em segredo por 6 meses, não por vergonha, mas porque sabia que no momento em que meus filhos soubessem, haveria drama, e eu estava certa. Marina foi a primeira a descobrir. Ela apareceu sem avisar numa tarde de sábado e encontrou Samuel na minha cozinha. Nós dois rindo enquanto tentávamos fazer massa fresca. Uma aventura que estava dando muito errado. Mãe? Ela olhou de mim para Samuel, farinha em nossos rostos, aventais combinando que ele tinha comprado como piada. O que está acontecendo aqui? Marina, este é Samuel. Samuel, minha filha Marina. Samuel, sempre o cavalheiro, estendeu a mão. Marina a ignorou. Mãe, podemos conversar, em particular? Fomos para a sala enquanto Samuel discretamente se retirou para o jardim. Quem é esse homem? Um amigo. Amigo? Mãe, vocês estavam... Vocês pareciam... Parecíamos o quê, Marina? Felizes? Íntimos. Mãe, o papai mal morreu. Faz 2 anos, Marina. Ainda assim. E esse homem, quem é ele? O que ele quer? Ele não quer nada. Todo mundo quer alguma coisa, mãe. Especialmente homens que aparecem do nada, interessados em viúvas ricas. Viúvas ricas? Marina, eu tenho uma aposentadoria e economias modestas. Modestas? Mãe, a senhora tem a casa, as aplicações, a pensão. É muito dinheiro para alguém sozinha. Interessante como agora eu tinha muito dinheiro, quando antes precisava que eles cuidassem das minhas finanças. Samuel tem sua própria empresa. Marina, ele não precisa do meu dinheiro. Todos dizem isso. Mãe, pelo amor de Deus, seja sensata. O que uma mulher da sua idade está fazendo namorando? Da minha idade? Marina, tenho 66 anos, não estou morta. Mas é inadequado. O que as pessoas vão dizer? Que pessoas? Os vizinhos? Seus amigos? Desde quando me importo com o que os outros dizem? Marina saiu furiosa, mas não antes de avisar. Vou contar para Ricardo e Carlos. E contou. No dia seguinte, recebi ligações dos 3. Ricardo ameaçou investigar Samuel. Carlos disse que eu estava desonrando a memória do pai. Marina chorou dizendo que eu estava destruindo a família. Mas sabe o que descobri? Eu não me importava. Pela primeira vez em 66 anos, eu realmente não me importava com o que esperavam de mim. Samuel me fazia feliz. Ele me fazia sentir viva, desejada, interessante. Conversávamos por horas, ríamos de piadas bobas, dançávamos na sala de estar com música dos anos 70. Ele segurava minha mão no cinema, me trazia flores toda semana, escrevia bilhetes de amor que deixava pela casa para eu encontrar. Eles vão aceitar. Samuel disse uma noite, depois de eu contar sobre mais uma ligação dramática de Ricardo. Só precisam de tempo. E se não aceitarem? Então é problema deles, não nosso. Mas eu subestimei o quanto meus filhos podiam tornar isso nosso problema. Começou com pequenas coisas. De repente, nenhum deles podia vir aos almoços de domingo. Os netos pararam de me visitar. Depois descobri que foram proibidos. Patrícia bloqueou meu número. Marina parou de atender minhas ligações. Estão me punindo, eu disse a Samuel. Como se eu fosse uma criança que se comportou mal. Eles estão assustados, ele respondeu. Assustados de perder o controle, de que você não seja mais a mãe que existe apenas para eles. Ele estava certo, mas doía mesmo assim. 40 anos sendo mãe e de repente eu era inimiga porque ousava ser mulher. Foi então que Ricardo escalou a situação. Ele apareceu com 2 homens que não conhecia. Mãe, estes são o Dr. Fonseca, psiquiatra, e o Dr. Oliveira, geriatra. Eles vieram avaliar a senhora. Avaliar? Para quê?
Sua capacidade mental, mãe. Você está claramente não agindo como você mesma. Esse homem está se aproveitando da sua vulnerabilidade. Saia da minha casa. Mãe, seja razoável. Saiam da minha casa agora. Gritei tão alto que os vizinhos devem ter ouvido. Os médicos pareceram constrangidos e saíram rapidamente. Ricardo ficou. A senhora vai se arrepender disso, mãe. Estou tentando protegê-la. Me proteger ou proteger o que você acha que é seu por direito? Como pode dizer isso? Tudo que sempre fiz foi pensar no seu bem-estar. Não, Ricardo, você está pensando na herança. Admita. Isso é absurdo. É? Então por que a súbita preocupação com minhas finanças? Por que a procuração? Por que o escândalo porque tenho um namorado? Namorado? Mãe, pelo amor de Deus, você tem quase 70 anos. E daí? Existe idade limite para ser feliz? Ele saiu batendo a porta tão forte que o quadro do corredor caiu. Samuel sugeriu que eu consultasse um advogado, apenas por precaução. Dr. Amaral, um senhor de 70 e poucos anos, especialista em direito de família e idosos, foi brutalmente honesto. Dona Helena, seus filhos podem tentar um processo de interdição, alegar que a senhora não tem capacidade de gerir sua vida e bens. Mas isso é ridículo, estou perfeitamente lúcida. Eu sei, e seria muito difícil para eles provarem o contrário. Mas o processo, em si, seria desgastante. Sugiro que a senhora tome algumas precauções. Seguindo seu conselho, fiz exames médicos completos, incluindo avaliação neurológica e psiquiátrica, todos atestando minha perfeita saúde mental. Mudei meu testamento, deixando tudo dividido igualmente entre os 3 filhos, mas com uma cláusula. Se qualquer um contestasse minha capacidade mental ou tentasse interdição, perderia sua parte. E mais importante, dei entrada no processo de separação total de bens com Samuel quando ele me pediu em casamento. Sim, ele me pediu em casamento. Não de joelhos com anel de diamante, não somos adolescentes. Foi numa noite tranquila depois do jantar, enquanto tomávamos vinho na varanda. Helena, estes meses com você foram os mais felizes que tive em anos. Não quero mais ir para casa no final da noite. Quero acordar do seu lado, envelhecer do seu lado. O que nos resta de envelhecimento, pelo menos. Casa comigo? Samuel, meus filhos? Não estou pedindo para casar com seus filhos. Estou pedindo para casar com você. Sim. Foi simples assim. Aos 67 anos, eu disse sim para um novo amor, uma nova vida, uma nova chance de ser feliz. Decidimos fazer uma cerimônia pequena, apenas nós 2 e testemunhas. Mas antes, eu queria tentar mais uma vez com meus filhos. Foi por isso que organizei o jantar onde esta história começou. Voltando àquele momento, com Ricardo me olhando como se eu tivesse traído toda a família, Samuel de pé na porta, parecendo calmo, apesar da tensão palpável na sala. Noivo? Ricardo finalmente conseguiu falar. Você vai se casar com esse... Cuidado com o que vai dizer sobre o homem que amo, Ricardo. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Amor, mãe, por favor, na sua idade. Qual é o problema com a minha idade? Me diga, Ricardo, com que idade uma pessoa perde o direito de amar e ser amada? Não é questão de direito, é questão de decência. O pai mal esfriou no túmulo. Seu pai morreu há 2 anos e meio, Ricardo, e ele está cremado, não há túmulo. Patrícia soltou, uma risadinha nervosa. Pedro e Ana continuavam em silêncio, observando tudo com olhos arregalados. Samuel deu um passo à frente. Ricardo, eu entendo sua preocupação. Sua mãe é uma mulher extraordinária e vocês querem protegê-la. Não se meta! Ricardo se virou para ele. Você não sabe nada sobre nossa família. Sei que amo sua mãe e que ela me ama. Sei que a faço feliz e que ela me faz feliz. Sei que temos direito a viver esse amor, independentemente da nossa idade ou do que vocês pensam. Quanto você quer? Ricardo foi direto. Quanto para sumir da vida dela? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até os adolescentes prenderam a respiração. Ricardo!
Eu me levantei tremendo de raiva. Como ousa? É uma pergunta válida, mãe. Todo mundo tem um preço. Samuel riu. Realmente riu. Você está certo, Ricardo. Todo mundo tem um preço. O meu é ver sua mãe sorrir todas as manhãs pelo resto dos nossos dias. É ouvi-la cantar no chuveiro, vê-la se iluminar quando fala dos netos, segurar sua mão enquanto assistimos ao pôr do sol. Esse é meu preço e já foi pago todos os dias, desde que a conheci. Palavras bonitas, Patrícia se intrometeu. Mas minha sogra tem patrimônio considerável. Que continuará sendo dela. Samuel a interrompeu. Já assinamos separação total de bens. Não quero e não terei acesso a nada que seja de Helena. Tenho meu próprio patrimônio. Obrigado. Separação de bens? Marina tinha acabado de chegar, provavelmente alertada por Ricardo. Mãe, você já estava planejando isso? Estou planejando ser feliz, Marina. Apenas isso. E nós, seus filhos, seus netos, não significamos nada? Vocês significam tudo, mas isso não quer dizer que eu tenha que viver apenas para vocês. Eu também mereço ter minha vida. Carlos apareceu na porta ofegante. Tinha vindo de São Paulo. Que história é essa de casamento? Ele perguntou sem nem cumprimentar. Boa noite para você também, Carlos. Eu disse sarcasticamente. Mãe, isso é sério. Ricardo me ligou dizendo que você enlouqueceu de vez. Enlouqueci? Por querer me casar? Com um estranho, um aproveitador. Samuel não é estranho nem aproveitador. É o homem que amo e que vou me casar, com ou sem sua aprovação. Então você está escolhendo ele sobre sua família? Marina tinha lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de raiva, não tristeza. Não estou escolhendo ninguém sobre ninguém. Estou escolhendo ser feliz. Vocês podem fazer parte dessa felicidade ou não. A escolha é de vocês. Se você casar com ele, Ricardo disse pausadamente, pode esquecer que tem filhos. O silêncio foi pesado. Olhei para cada um dos meus filhos. Ricardo, vermelho de raiva. Marina, chorando lágrimas falsas. Carlos, balançando a cabeça em desaprovação. Então olhei para meus netos. Pedro estava visivelmente desconfortável. E Ana estava gravando tudo no celular. Ana, o que você está fazendo? Patrícia percebeu. Documentando o momento em que meus pais e tios perderam a noção. Ela respondeu sem abaixar o telefone. Vó, a senhora parece feliz. Mais feliz do que eu já vi desde que o vô morreu. Ana! Ricardo gritou. Abaixe esse telefone agora. Por quê? Vocês estão agindo como se a avó tivesse cometido um crime. Ela só quer se casar. Qual é o problema? Você é muito nova para entender, Patrícia disse. Tenho 17 anos, mãe. Idade suficiente para entender que vocês estão mais preocupados com dinheiro do que com a felicidade da avó. Como ousa... Ricardo começou, mas Pedro o interrompeu. Ela está certa, pai. Vocês estão fazendo um escândalo por nada. A avó merece ser feliz. Vocês dois, para o carro, agora! Ricardo ordenou. Não. Ana disse simplesmente. Vó, posso ser madrinha do casamento? Meus olhos se encheram de lágrimas. Claro que pode, querida. Então é isso? Marina perguntou. Você vai mesmo fazer essa loucura? Vou me casar com Samuel no próximo mês. Vocês estão todos convidados. Se vierem, ficarei feliz. Se não vierem, vou entender. Mas não vou mudar minha decisão. Você vai se arrepender. Ricardo pegou sua esposa pelo braço. Quando esse homem mostrar quem realmente é, quando ele pegar seu dinheiro e sumir, não venha chorar para nós. Pode deixar, não venho. Eles começaram a sair, mas Ana ficou para trás. Ana! Ricardo gritou. Vou de Uber depois, ela respondeu. Quero conversar com a avó. Ricardo parecia prestes a explodir, mas Patrícia o puxou. Marina e Carlos saíram logo atrás, Carlos murmurando algo sobre loucura senil. Pedro hesitou na porta. Vó, boa sorte. E saiu correndo antes que o pai percebesse. Quando ficamos só nós três, eu, Samuel
e Ana. Minha neta me abraçou. A senhora está bem, vó? Estou, querida. Triste, mas bem. Eles vão superar. E se não superarem, problema deles. A senhora tem direito de ser feliz. Samuel, que tinha ficado quieto durante toda a confrontação, finalmente falou. Ana, obrigado pelo apoio à sua avó. O senhor a faz feliz? Tento todos os dias. Então está bom para mim. Vó, posso trazer o Pedro para o casamento? Ele queria ficar, mas você conhece meu pai. Claro que pode. Depois que Ana foi embora, sentei no sofá e finalmente deixei as lágrimas caírem. Samuel sentou ao meu lado, me abraçando. Você está bem? Acabei de perder meus filhos. Não, Helena. Você se libertou da prisão emocional em que eles te colocaram. Eles voltarão quando perceberem o erro. E se não voltarem? Então construiremos nossa própria família. Você, eu e os netos que tiverem coragem de nos apoiar. As semanas seguintes foram difíceis. Ricardo cumpriu a ameaça. Nenhum dos três falava comigo. Mas Ana mantinha contato, me contando as discussões em casa, como o pai estava furioso, como a mãe estava tentando descobrir quanto dinheiro eu realmente tinha. Eles contrataram um detetive particular, vó, ela me contou numa ligação, para investigar o Samuel. Deixe que investiguem, não vão encontrar nada. E não encontraram. Samuel era exatamente quem dizia ser. Um empresário bem-sucedido. Viúvo, com uma vida limpa e transparente. Isso pareceu deixar Ricardo ainda mais furioso. 2 semanas antes do casamento, recebi uma intimação. Meus filhos estavam entrando com um processo de interdição, alegando que eu não tinha capacidade mental para gerir minha vida. Eles realmente fizeram isso. Eu disse a Samuel, olhando para o documento. Você está preparada. Tem todos os laudos médicos, o Dr. Amaral está cuidando de tudo. Não é a parte legal que me machuca, é saber que meus próprios filhos me consideram incapaz só porque escolhi ser feliz. A audiência foi marcada para 3 dias antes do meu casamento. Claramente, uma tentativa de impedir a cerimônia. No tribunal, vi meus 3 filhos pela primeira vez em semanas. Eles evitaram meu olhar. Seus advogados argumentaram que eu estava sendo manipulada, que minha decisão repentina de me casar era sinal de declínio cognitivo, que Samuel era um aproveitador. Dr. Amaral destruiu cada argumento. Apresentou os laudos médicos, mostrou minhas finanças perfeitamente organizadas, trouxe testemunhas do meu estado mental perfeito. O próprio Samuel testemunhou, apresentando documentos de sua empresa, suas finanças, a separação de bens. Mas o momento decisivo foi quando Ana pediu para testemunhar. Meritíssimo, ela disse, olhando diretamente para o juiz. Minha avó é a pessoa mais lúcida que conheço. Ela trabalhou a vida inteira, criou 3 filhos, cuidou do meu avô até o fim. A única coisa errada que ela fez foi se apaixonar de novo. Meus pais e tios não estão preocupados com a saúde mental dela. Estão preocupados com a herança. É vergonhoso. Ana! Ricardo gritou. Ordem! O juiz bateu o martelo. Continue, jovem. Eu tenho vídeos, mensagens, áudios dos meus pais e tios discutindo quanto dinheiro a avó tem, como vão dividir quando ela morrer, como o Samuel está atrapalhando os planos. Posso apresentar como evidência? O rosto de Ricardo ficou branco. Marina começou a chorar de verdade agora. Carlos afundou na cadeira. Isso não será necessário, o juiz disse. Já vi o suficiente. O pedido de interdição é negado. Dona Helena está em plena capacidade mental e sugiro aos requerentes que repensem suas prioridades. Caso encerrado. Saímos do tribunal em silêncio. Meus filhos foram embora sem dizer uma palavra. Ana me abraçou. Eles precisavam ouvir. Isso, vó. Você foi muito corajosa, querida. Seu pai vai ficar furioso. Já está, mas alguém precisava dizer a verdade. 3 dias depois, me casei com Samuel. Foi uma cerimônia simples no cartório, com Ana e Pedro como testemunhas. Ele escapou de casa, alguns amigos de Samuel e minhas antigas colegas do hospital. Usei um vestido azul marinho elegante, não branco.
Não sou mais uma noiva virgem e não há nada de errado com isso. Samuel tinha preparado uma surpresa. Depois da cerimônia, ele me levou ao aeroporto. Lua de mel? Perguntei. Paris. Você sempre disse que queria conhecer. Samuel, não precisava... Helena, temos talvez 20 anos pela frente, se tivermos sorte. Não vamos desperdiçar nenhum dia. Passamos 2 semanas maravilhosas em Paris. Caminhamos pelo Sena, visitamos museus, comemos em bistrôs pequenos, fizemos amor como se tivéssemos décadas a menos. Eu me senti viva, verdadeiramente viva, pela primeira vez em anos. Quando voltamos, havia uma carta de Marina na minha porta. Mãe, sei que não mereço seu perdão, mas preciso tentar. Ana nos mostrou os vídeos que gravou, as conversas que testemunhou. Tenho vergonha de mim mesma. Vergonha de ter tratado a senhora como propriedade, não como mãe. Vergonha de ter pensado mais em dinheiro do que em sua felicidade. Você está certa. Você tem todo o direito de ser feliz, de amar, de viver. Eu deixei o medo e a ganância me cegarem. Se ainda houver espaço para mim em sua vida, gostaria de tentar reconstruir nossa relação e gostaria de conhecer Samuel propriamente, como seu marido, não como uma ameaça, com amor e arrependimento. Marina. Chorei lendo a carta. Samuel me abraçou. Você vai perdoá-la? Sou mãe. Sempre perdoaremos nossos filhos, mas as coisas nunca serão como antes. E talvez seja melhor assim. Relacionamentos honestos, mesmo que difíceis, são melhores que mentiras confortáveis. Marina veio para o chá na semana seguinte. Foi desconfortável no início, mas aos poucos conversamos. Ela pediu desculpas a Samuel, que aceitou graciosamente. Não foi uma reconciliação mágica, mas foi um começo. Carlos ligou 1 mês depois. Não pediu desculpas diretamente, orgulhoso demais para isso, mas perguntou se poderia visitar com a família. Aceitei. A visita foi tensa, mas se viu. Ricardo demorou 6 meses e só veio porque Patrícia o deixou. Ela disse que se eu tratei minha própria mãe assim, um dia trataria ela igual. Ele disse, sentado na minha cozinha, parecendo derrotado. Ana se recusa a falar comigo. Pedro mal me olha. Perdi minha família tentando proteger a família. Você não estava protegendo ninguém, Ricardo. Estava tentando controlar. Eu sei. Eu sinto muito, mãe. Foram as palavras mais difíceis que ele já disse. Ricardo, meu filho orgulhoso, advogado bem-sucedido, pedindo desculpas. Eu aceito suas desculpas, filho, mas reconstruir confiança leva tempo. Samuel ele é bom para você? Ele é maravilhoso. Então fico feliz por você. Não foi fácil. Ainda não é. Há almoços de família desconfortáveis, silêncios constrangedores, feridas que ainda estão sarando. Mas estamos tentando. Faz 2 anos agora desde que me casei com Samuel. 2 anos maravilhosos. Viajamos. Fomos para a Grécia, Portugal, Chile. Fizemos aulas de dança juntos. Somos terríveis, mas nos divertimos. Ele me ensinou a jogar golfe. Sou ainda pior nisso. Eu o ensinei a cozinhar. Ele é surpreendentemente bom. Acordamos juntos todas as manhãs. Tomamos café na varanda, lendo jornal, comentando as notícias. Fazemos caminhadas no parque. Assistimos filmes abraçados no sofá. Fazemos amor, sim, porque o desejo não morre aos 60, 70 ou 80 anos. Ana vem jantar toda semana. Ela está na faculdade agora, estudando jornalismo. Vó, você me inspirou a sempre buscar e contar a verdade. Ela disse. Pedro também visita. Está no último ano do ensino médio, pensando em estudar psicologia. Quero entender por que as pessoas fazem o que fazem, ele me contou. Marina traz os filhos às vezes. Ela e Samuel desenvolveram uma relação cordial, até amigável. Ela me contou que está fazendo terapia, trabalhando suas questões de controle e medo de abandono. Carlos vem quando está em Curitiba. Ainda é distante, mas está tentando. Seus filhos adoram Samuel, que sempre tem histórias interessantes de suas viagens de negócios pelo mundo. Ricardo é o mais complicado. Ele vem,
participa, mas há uma barreira. Patrícia voltou com ele depois de 6 meses de separação, com condições. Eles também estão em terapia. É um progresso. Mas sabe o que aprendi? Que não preciso da aprovação deles para ser feliz. Claro, prefiro tê-los em minha vida. São meus filhos, sempre os amarei. Mas minha felicidade não depende mais deles. Semana passada, Samuel e eu estávamos dançando na sala. Ele tinha colocado nossa música The Way You Look Tonight. Quando ele disse, Helena, obrigado. Pelo quê? Por ser corajosa, por escolher o amor, por me escolher. Samuel, eu que agradeço. Você me devolveu a vida. Não, Helena. Você sempre teve vida. Eu apenas te lembrei disso. E é verdade. A vida, o amor, a paixão, os sonhos, nada disso tem data de validade. Não existe idade para ser feliz. Não existe momento em que devemos parar de viver e apenas existir. Se você está assistindo isso e acha que sua vida acabou porque passou dos 60, 70, 80, está errado. Se seus filhos acham que você deve viver apenas para eles, estão errados. Se a sociedade diz que romance na terceira idade é ridículo, a sociedade está errada. Eu tenho 69 anos agora. Estou casada com um homem que amo e que me ama. Viajo, danço, faço amor, brigo, reconcilio, rio, choro, vivo plenamente, intensamente, sem pedir permissão ou perdão. Meus filhos acharam que eu estava louca quando anunciei meu noivado. Riram da ideia de alguém querer se casar comigo nessa idade. Mas quando Samuel abriu aquela porta naquele jantar fatídico, ele não estava apenas entrando na sala. Estava abrindo a porta para uma nova vida, uma nova chance, um novo amor. E eu, Helena Ferreira, não, Helena Mendes agora, atravessei essa porta de cabeça erguida, deixando para trás as expectativas, as limitações, os preconceitos. E do outro lado, encontrei não apenas o amor, mas algo ainda mais precioso. Encontrei a mim mesma. Hoje, enquanto escrevo isso, Samuel está no jardim, tentando consertar o banco que quebrou. Ele insiste que consegue, mesmo eu dizendo para chamar alguém. Ana está vindo jantar e vai trazer o namorado para conhecermos. Marina ligou perguntando se pode trazer uma sobremesa. Até Ricardo mandou mensagem perguntando se precisamos de alguma coisa do mercado. A vida não é perfeita. As relações familiares ainda têm suas tensões. Há dias em que a saudade de Roberto aperta o peito. Há noites em que acordo assustada, com medo de que essa felicidade seja um sonho. Mas então sinto o braço de Samuel ao meu redor. Ouço sua respiração tranquila e sei que é real. Alguns dirão que tive sorte de encontrar amor novamente. Outros dirão que fui corajosa por lutar por ele. Eu digo que fui simplesmente humana. Humana com desejos, sonhos, necessidade de afeto e companhia. Humana com direito à felicidade, independentemente da idade. Se minha história pode ensinar algo, que seja isso. Não existe prazo de validade para o amor. Não existe idade em que devemos nos contentar com menos do que merecemos. Não existe momento em que devemos parar de lutar pela nossa felicidade. Seus filhos podem não entender. A sociedade pode julgar. As pessoas podem cochichar. E daí, a vida é sua. O coração é seu. A escolha é sua. Eu escolhi o amor aos 67 anos. Escolhi a vida quando todos esperavam que eu escolhesse o luto eterno. Escolhi Samuel quando meus filhos queriam que eu escolhesse a solidão segura. E sabe de uma coisa? Faria tudo de novo. Porque no final, quando estivermos no nosso leito de morte, que espero ainda demore muito, não vamos nos arrepender dos riscos que corremos por amor. Vamos nos arrepender dos riscos que não corremos, dos amores que rejeitamos por medo, das vidas que não vivemos por conta das expectativas alheias. Eu não terei esse arrependimento. Enquanto termino de escrever isso, Samuel acaba de entrar, sujo de terra, o banco ainda quebrado, mas com um sorriso orgulhoso, porque conseguiu melhorar um pouco.
Ele tem 72 anos e ainda acha que pode consertar tudo. É uma das coisas que amo nele. No que você está trabalhando? Ele pergunta, olhando por cima do meu ombro. Contando nossa história. Nossa história ainda está sendo escrita, Helena. Eu sei, e mal posso esperar pelos próximos capítulos. Ele me beija a testa, deixando uma pequena marca de terra. Rio. Aos 69 anos, ainda rio como uma adolescente apaixonada. Porque é isso que sou. Não uma adolescente, obviamente, mas apaixonada. Profundamente, verdadeiramente, sem vergonha alguma, apaixonada. E se isso incomoda alguém, bem, como diria minha neta Ana, problema seu, não meu. A vida é muito curta para viver pela metade. Não importa se você tem 20, 40, 60 ou 80 anos. Viva, ame, arrisque, erre, acerte. Mas viva, porque no final não são os anos em sua vida que contam. É a vida em seus anos. E eu, Helena Mendes, aos 69 anos, estou mais viva do que nunca. Se você chegou até aqui, se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar. Comente de onde você está assistindo e se você também acredita que o amor não tem idade. E lembre-se, seus filhos, sua família, a sociedade, ninguém tem o direito de decidir como você deve viver sua vida. Essa decisão é só sua. Agora, se me dão licença, vou ajudar meu marido com aquele banco quebrado. Porque mesmo sabendo que ele não vai conseguir consertar, adoro vê-lo tentar. E quem sabe, talvez desta vez ele me surpreenda. Afinal, a vida depois dos 60 é cheia de surpresas. As melhores surpresas. And